alarmante, né? Sobre tudo que estava acontecendo lá com o povo Yanomami e que ninguém sequer desconfiava que isso tivesse, sequer desconfiava disso, assim, pegou a todos nós, foi pego de surpresa, né? A gente não sabe, bom, enfim, a gente sabe muito bem como é que isso foi acontecer, porque já era o motivo da família de bem tradicional brasileira querer ganhar a presidência. Bom, segundo informações, então, segundo o levantamento do Intercept, ainda em reportagem em agosto do ano passado, o governo de Bolsonaro ignorou pelo menos 21 pedidos formais de ajuda ao povo Yanomami, né? Por meio de ofícios, né, que foram encaminhados pela Associação Indígena, por Associação Indígena e diversos órgãos, denunciando invasões de garimpeiros ao território indígena. Nos ofícios encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Exército, a Utucara, Associação Yanomami, já alertava que os conflitos poderiam atingir a proporção de genocídio. Segundo a reportagem aí do The Intercept, em 12 de maio de 2021, os indígenas enviaram um ofício urgente para a 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército, solicitando apoio logístico e instalação de posto emergencial na comunidade de Palimiú para manutenção de segurança na região. No mês seguinte, outro ofício de urgência, desta vez direcionado à FUNAI, ao Exército e à Polícia Federal, com relatos de um ataque armado. O Ministério da Justiça chegou a autorizar o uso da Força Nacional, mas os ataques não cessaram, né? Ainda aí, em relação aos ofícios, teve uma desconsideração dos ofícios aí da associação. É uma amostra, então, da postura do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a questão indígena. Sob o seu governo, então, as terras indígenas viraram alvo aí de atividades ilegais, como garimpo e a grilagem. Dados do Mapa Biomas revela que o garimpo ilegal foi responsável pela destruição de 15 mil hectares de terras indígenas no geral só em 2021. Naquela altura, então, o número já representava a maior expansão em 36 anos, né? Só os dados de 2021 que a gente apresentou aqui para vocês já era o maior, né, nos últimos 36 anos. Dados da Utucara, que é essa associação aí que ajuda aí o povo Yanomami, mostram que também em 2021 o garimpo, né, na terra Yanomami cresceu 46% em comparação ao ano anterior, 2020, né? Num novo estudo divulgado já em abril de 2022, a Utucara, em parceria com a Associação Wanasedumi e Equiwana, apontou que o garimpo ilegal na terra Yanomami afetava diretamente 56% da população indígena. E aí, na última sexta-feira, então, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública em decorrência da desassistência ao povo Yanomami. De acordo aí com a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, ao menos 570 crianças Yanomamis morreram de fome por contaminação por mercúrio nos últimos 4 anos, em decorrência direta da atuação dos garimpos ilegais. Né? Também em relação a isso, então, o governo federal decidiu então adiantar então, o recrutamento de médicos para essa região. O Ministério da Saúde informou neste domingo que estuda então acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais, né? A medida então é uma das ações da sala de situação, que é uma sala criada para apoiar ações de enfrentamento à desassistência sanitária dos povos Yanomamis. Segundo Nésio Fernandes, que é o secretário de Atenção Primária à Saúde, ele falou o seguinte: tínhamos um edital só para brasileiros, só em seguida que faríamos um edital para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. Frente à necessidade que levamos à assistência à população dos povos dos distritos indígenas, especialmente aos Yanomamis, queremos fazer um edital em que todos se inscrevam de uma única vez. Então, acelerando aí o processo, né, de enfrentamento e de assistência a esses povos com profissionais de saúde, né? Segundo ainda o Nésio Fernandes, com este único edital, quando esgotarem as vagas para os brasileiros, aqueles remanescentes automaticamente irão para os brasileiros formados no exterior, tendo ainda vagas, né, irão então para os estrangeiros que queiram participar, de modo que haja um processo mais célere, e então a ideia é otimizar o trabalho e suprimir o atendimento aí dos distritos, né? De acordo, então, com a pasta, então, com o secretário, o governo federal vai garantir recursos
que já estão em andamento aí, né, em que há 77 médicos alocados na região Yanomami. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami é um dos mais carentes de profissionais entre os territórios, com cerca de 5% das vagas apenas ocupadas. Por isso aí a necessidade de um novo edital, formulado já a partir dessa semana, contemplando a necessidade da saúde, né? Em relação ao abandono desse último período, desde a última segunda-feira, 16, as equipes do Ministério da Saúde se encontraram aí na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e alguns outros casos mais graves. Em vista à região, neste sábado, então, em visita na região, o presidente Lula afirmou que a situação dos povos Yanomamis em Roraima é desumana. Lula também esteve em Boa Vista e viu de perto a crise humanitária, né, que atinge os indígenas. A situação já levou aí à morte 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de um ano. E só no ano de 2022 foram registradas 11.530 casos confirmados de malária no território Yanomami. Atualmente, então, cerca de 700 indígenas estão sendo atendidos na casa de apoio. A maioria são crianças com desnutrição grave. Uma das ações prioritárias, então, do presidente é organizar uma rede logística para o transporte de suprimentos e das pessoas entre as aldeias e a cidade, aí para melhorar as pistas de pouso e aeronaves na região, aí próximas à comunidade. Além disso, então, o SUS anunciou aí que já está disponível o link de cadastro de inscrição de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do SUS. Então, eles estão com um foco principal para serviços em território aí no povo, para atender o povo Yanomami, né? Depois que o governo decretou, então, um estado de emergência. Tem um formulário, se você quiser acessar, não sei se o Taz vai conseguir colocar aí para vocês, um formulário para acessar o banco de voluntários e se voluntariar para ir para aquela região, né? Segundo o Lula, então, ele falou no Twitter, neste domingo, que, abre aspas, recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ajudar no território Yanomami. O Ministério da Saúde abriu um formulário para inscrição de profissionais de saúde voluntários. Ajude a compartilhar. O Brasil é o país da solidariedade e a esperança. Ele afirmou aí, então, no Twitter. Um pouco acima tem o link do formulário. Então tá. O link vai estar no nosso comentário. O link, então, vai estar no nosso comentário, caso você seja aí da área da saúde e queira ser voluntário, se voluntariar aí para ajudar o povo Yanomami. O cadastro, então, informado aí pelo Ministério da Saúde, é permanente, de forma que as convocações possam ser feitas em eventuais futuras missões. Para submeter a inscrição é necessário preencher aí com o nome completo e a área de formação. Os voluntários já convocados prestarão atendimento direto aos pacientes localizados na Casa de Saúde Indígena, CASAI, Yanomami e assistência no Hospital de Campanha do Exército. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuarão de acordo aí com suas especialidades. Então já está aí o formulário, caso você queira se cadastrar. Em relação a este caso, houve aí nas redes sociais, principalmente nesse último final de semana, um alvoroço, não só em relação às pessoas que ficaram espantadas com o caso Yanomami e como chegou a este ponto, mas também aí dos ex-ministros do ex-presidente Bolsonaro que se manifestaram nas redes sociais, a exemplo da ex-ministra Damares, em que ela se manifestou, e nós vamos tratar aqui, né, trazendo um outro lado deste caso, né? Segundo ela disse que acompanhou com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomamis. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. Então vamos ao que ela está dizendo que está esclarecendo. No governo do ex-presidente Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: Educação, Saúde e Justiça. Ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cabia receber denúncias de violação de direitos dos indígenas e encaminhá-las às autoridades responsáveis. O Ministério aí, que é o MMFDH, que é da Família, Direitos Humanos e tudo mais, esteve em loco inúmeras vezes para levantar informações.
No auge da pandemia, distribuímos cestas básicas, enviamos ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar atuação e recebemos relatórios de equipes técnicas aos quais informaram as providências tomadas. O Ministério, num grande esforço e com apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas. O plano passou para ser executado priorizando 3 áreas indígenas e uma delas é a área Yanomami. SESAI e FUNAI trabalharam muito no governo Bolsonaro, não houve omissão, segundo a ministra Damares. A desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravado pelo isolamento imposto pela pandemia. Então, estão aí, colocando como uma questão da falta de atendimento aí, de assistência do governo anterior, as questões da pandemia, que realmente agravaram muito o estado que já era bem ruim, e também de que a crítica dela de que a imprensa está dando mais visibilidade agora do que deu na época em que foi denunciada. Segundo a ex-ministra Damares, atual senadora aí do governo, atual senadora aí do Brasil, né? Então, essas são as informações em relação a Damares e em relação à questão da crise Yanomami. Lembrando que a gente não continua a leitura aqui porque há muita desinformação e a gente não compactua com desinformação, né? A ministra Damares tem responsabilidade em relação à crise humanitária que aconteceu, que está acontecendo, que foi vista aí pelo povo Yanomami, né? Que aconteceu com eles. E em relação a isso, então, os deputados do PT entraram ontem, domingo, com representação criminal contra Bolsonaro, né? A acusação é de genocídio de indígenas, né? 4 deputados federais aí do Partido dos Trabalhadores protocolaram, então, neste domingo 22, uma representação criminal na PGR, Procuradoria-Geral da República, contra o ex-presidente Bolsonaro e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a senadora eleita Damares, por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomamis em Roraima. Em relação àquilo que ela falou também, tentou se justificar no tweet. Então, segundo o documento, então, abre aspas. Crianças e adultos em situação de elevada subnutrição, cadavéricas, numa realidade que não deveria existir num país que, ano após ano, tem recorde de sua produção agrícola e alimenta diversas nações e povos. A responsabilidade por essa tragédia é conhecida no Brasil e no mundo. Na verdade, além da omissão dolosa, o primeiro representado, Jair Bolsonaro, é diretamente responsável por autorizar, incentivar e proteger o garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami e em várias regiões da Amazônia. Então, os deputados aí que afirmam então que a atitude de Bolsonaro contribuiu de maneira decisiva para a contaminação dos rios com mercúrio e, consequentemente, resultou em impactos na alimentação, principalmente em relação à pesca, né? E nas condições sanitárias de saúde dos povos tradicionais que vivem e sobrevivem nas áreas onde não deveriam haver garimpos legais ou ilegais. A representação também inclui todos os ex-presidentes da FUNAI durante o governo Bolsonaro, no período de 2019 e dezembro de 2022. Então, assinam este documento e entram com representação os parlamentares Alencar Santana, que é de São Paulo, Maria do Rosário, que é do Rio Grande do Sul, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e Zeca Dirceu, que é do Paraná. Na representação, então, os deputados defendem que esses gestores são diretamente responsáveis por ação ou omissão pelas mortes e infortúnios vivenciados pelos povos Yanomamis e outras comunidades indígenas e deverão ser qualificados e responsabilizados. Então, segundo informações também do próprio deputado Alencar, em entrevista nessa manhã, ainda não tem uma resposta em relação a esta representação, mas que foi encaminhada ontem e eles estão acompanhando aí o caso e querem seguir em frente, né, com este que é um caso bem horroroso da história brasileira e que nos envergonha frente ao mundo, né? Infelizmente, este assunto virou capa dos jornais internacionais nessa segunda-feira e no domingo e no dia de ontem também, por conta aí deste infortúnio dos povos Yanomamis. Tá? Você tem comentários? Então, na verdade, vamos colocar aqui, eu vou resgatar um pouco desde a Damares pra gente poder chegar nesse ponto, que é o seguinte.
A gente tem que lembrar, por exemplo, durante a pandemia, não só durante a pandemia, durante todo o governo Bolsonaro, mas durante a pandemia, a gente lembra do ministro da motosserra lá, que ele foi até os povos, os Salles, isso. Ele foi até as terras indígenas, no meio da pandemia, não para cuidar da questão dos indígenas, mas ele foi para poder salvar os garimpeiros e os lenhadores ilegais da Polícia Federal. A Polícia Federal, a FUNAI, o IBAMA, todos os órgãos de fiscalização e defesa e de justiça que estavam lá na Amazônia defendendo as terras indígenas, lutando contra os garimpeiros e lutando contra os lenhadores ilegais, os extratores de madeira ilegal, todos esses eles receberam oficial, institucionalmente, ajuda do governo para poder se defender e defender os seus interesses. E aí são essas pessoas que agora, que agora estão lá, e aí Damares tinha e a própria Damares mesmo tinha um monte de declarações dela, né? Defendendo que essas pessoas são trabalhadoras, que elas têm a família para sustentar e um monte de coisa. E eu não me lembro exatamente aonde, eu tentei achar a fonte para colocar aqui, eu não consegui encontrar, mas eu lembro de um discurso onde a Damares disse que os índios eles precisavam ser catequizados, como se era feito na época dos bandeirantes, porque eles estão vagabundos nas suas tribos, só querendo explorar o ouro que é do Brasil e querem o lucro só para eles. Eu lembro dessa frase, ela dizendo isso, ela falando isso em vídeo, num discurso. Então, e aí a gente vai agora, vou comentar também os outros, o Mourão e os outros ministros que na verdade estão tirando o seu da reta, porque ninguém está defendendo mais o Bolsonaro deles, né? O povo, os bolsonaristas, quem votou no Bolsonaro ainda tá brigando, mas tem um negócio que é o seguinte: os ministros, todos eles estão tirando o seu da reta, mas todos eles eu lembro muito bem que eles participaram de vários discursos, de várias ações a respeito da Amazônia. Eles aplaudiram quando o Bolsonaro foi lá na ONU, foi na União Europeia, foi em outros lugares. Ninguém rebateu quando o Salles falou de passar boiada. Ninguém rebateu quando o Salles falou de repassar boiada. Eles têm aquele vídeo da reunião ministerial lá, onde está todo mundo lá e fica bem quietinho, calado, escutando falar essas coisas. E aí, inclusive, tem manifestações não oficiais, não pelo governo, mas nas redes sociais desses ministros ou de seus chefes de gabinete, agora durante as eleições, durante o final do segundo turno e depois do segundo turno, dizendo que antes do de 1º de janeiro era o momento onde se tinha que limpar tudo, devastar tudo, porque depois a justiça ia para cima. E a gente viu inclusive bolsonaristas que são de outros lugares, aqui de Santa Catarina, por exemplo, dizendo que tinha que cortar todas as árvores que tinha nas terras agora, porque depois, quando trocasse o governo, não ia poder fiscalizar, a multa ia ser braba. É isso aí. Também tem uma questão bem emblemática da própria Damares, que fala que eles não podiam se meter nessas questões entre os indígenas e os garimpeiros, porque era uma questão pacificada, né? No sentido de que não havia problemas. Além de várias outras questões que são bem problemáticas deste governo anterior, desta equipe, inclusive, governamental, que fez do Bolsonaro o que ele é também, que tem responsabilidade sobre o que fizeram, porque estavam lá, assumiram. Ser ministro não é só ganhar o salário, é também assumir responsabilidade sobre aquilo que falam e fizeram, ações que foram feitas. Então a gente aguarda, né, que ações mais enérgicas aconteçam, tanto quanto o que aconteceu com as prisões em relação ao ato terrorista que aconteceu no último dia 8 de janeiro, e a gente espera que essas pessoas sofram na justiça as sanções legais aí de todos os crimes que cometeram contra essas pessoas. Porque são crianças, são mulheres e homens, né, são indígenas que não vão voltar mais, eles morreram. Né, por conta desse descaso dessas pessoas que acreditam que tem que catequizar, que acreditam que aquela forma de religião não é a forma de religião correta, enfim, se acham superiores a outros brasileiros. Então eles precisam sofrer judicialmente sobre as ações que fizeram.
É isso, então? Vamos à próxima notícia? Vamos de comentários aqui, que a gente tem aqui os nossos amigos que estão nos dando audiência sempre, né? Então, o Anderson Play 2, que já mandou um abraço aqui, um bom dia pra todo mundo, tá ouvindo a gente enquanto trabalha. A Ivanina, da nossa sogra, que tá ali também, que veio aqui avisar do nosso problema técnico, que tava vazando os áudios do bastidor. Mas como diria o Faustão, né? Ao vivo, quem sabe faz. É isso. E aí eu quero mandar um beijo então pra Maria de Lourdes, pra Ângela, pra Clarice, pra O presidente que faz O esse presente aí de vez em quando. presidente, mas a Juscelia, que eu tava tentando lembrar o nome dela agora, me fugiu. A Juscelia lá da Palhoça e a Ana, que estão lá, eles acabam sempre assistindo a gente, mas entra um pouquinho mais tarde, ou porque estão fazendo alguma coisa, porque estão em trânsito, alguma coisa assim, ou acaba vendo a gente depois que tá gravado. Então, um beijo pra vocês que estão sempre no nosso coração, estão sempre aqui com a gente. Quero dizer pra vocês que tá aqui no nosso cantinho aqui do lado de cá, isso. A gente tem a nossa chave Pix, que caso você queira nos ajudar, é pixsctv@gmail.com, ou então tem o QR Code que tá aí na tela. Nós somos um programa independente, então se você está nos vendo, toda ajuda é bem-vinda. E aí lembrando que a gente não é financiado por ninguém, a gente não recebe ajuda financeira de ninguém. E aí é lógico que a ajuda que a gente tem é vocês aí. Mas se você não pode contribuir financeiramente, então você pode curtir esse vídeo, siga esse canal. A gente vai pedir para você ativar o sininho. Eu tô lembrando de uma reunião engraçada que eu participei da cultura que, enfim. E aí, mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos, e deixa o seu comentário aqui sobre as notícias, deixa o seu comentário aqui sobre o que você está achando, porque a gente lê e responde depois, e a gente conversa com vocês através dali, e a opinião de vocês é muito importante. Lembrando que você pode mandar também propostas de matéria, você pode mandar propostas de ações comunitárias, você pode mandar pedidos de ajuda ou ofertas de ajuda, como por exemplo a própria Maria de Lourdes, que a gente está sempre falando aqui, que já nos mandou semana passada o vídeo aí da campanha do Amassa Lata, que é para poder ajudar os animaizinhos de rua, ou então até seu próprio animal mesmo, que a lata amassadinha, de forma que o focinho dele não entra dentro da lata quando ele for mexer no lixo. Isso evita riscos de cortes, infecções e até percas mais graves. Ou então a própria Ângela, que mandou pra gente aqui já várias vezes, inclusive essa campanha que a gente falou aqui